Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Brendinha Crochê. Hoje vamos fazer o passo a passo dessa linda corujinha em amigurumi. O material que eu vou utilizar vai ser o fio amigurumi da Círculo, nessa cor azul. Vou utilizar a cor branca para os olhinhos, a cor verde para as asinhas e o amarelo para o bico. Vou utilizar a agulha de crochê tamanho 2 milímetros e vou utilizar fibra de enchimento. Vamos lá? Então, pessoal, eu vou começar aqui com o meu fio na cor azul. Nós vamos dar início aqui e fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu vou vir fazer aqui o meu anel mágico com o nó inicial e vou vir aqui dentro do anel e fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar aqui o meu fio para fechar o anel. Vou vir aqui no meu primeiro ponto da carreira e vou fechar aqui o meu círculo. E aqui eu já tenho o primeiro ponto inicial da minha próxima carreira. Vou colocar aqui a marcação. Nós vamos para a segunda carreira, nós vamos fazer um aumento em toda a volta. Então, para cada ponto de base que eu fiz aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou voltar aqui no mesmo ponto e fazer mais um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vou vir aqui no próximo ponto e fazer mais um aumento. Fiz um ponto baixo, volto dentro do mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Vou vir no próximo e fazer mais um aumento. Então, mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E vou fazer os aumentos por toda a minha carreira. Eu vou ficar aqui no total com 12 pontos baixos nessa carreira. Então, aqui estou chegando no final. Fiz aqui mais um aumento. Finalizei essa carreira aqui. Vou fechar aqui com um ponto baixo, vou pôr a minha marcação. E aqui, eu vou puxar esse fio mais um pouco para apertar aqui o círculo mágico e já vou cortar ele aqui. Vamos agora para a carreira de número 3. Carreira de número 3, nós vamos fazer agora um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou vir para o próximo e fazer um aumento. Então, vou fazer um, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vou vir no próximo, fazer um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Vou seguir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Eu vou ficar aqui no final dessa carreira com 18 pontos no total. Vou finalizar o meu aqui e já volto com vocês. Vamos agora, então, para a carreira de número 4. Nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira, vou vir no próximo, fazer mais um ponto baixo. Fiquei aqui, então, com 2 pontos baixos seguidos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço um,
volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Vou fazer de novo a sequência. 2 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Continua a sequência, 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Essa carreira, nós vamos ficar no total dela com 24 pontos. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Finalizei a carreira. Vamos agora para a carreira número 5. Vamos continuar aqui naquela sequência de aumentos. Agora vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu tenho um ponto já inicial. Vou fazer no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Fiquei com uma sequência de 3 pontos baixos seguidos. E agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer novamente a sequência de 3 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Essa volta aqui eu vou ficar com um total de 30 pontos no final. Vou aqui terminar a minha e retorno com vocês. Terminei a minha volta. Vamos agora para a carreira de número 6. Essa agora é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho um ponto inicial. Vou vir no próximo e fazer mais um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer aqui um aumento. Então, eu venho, faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo, um aumento. Então, aqui nesse início, nós ficamos com 2 pontos baixos seguidos e depois um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, eu vou vir aqui fazer 4 pontos baixos seguidos. 2, 3, 4. E no próximo, um aumento. Então, aqui eu faço um, volto no mesmo ponto de base, faço outro ponto baixo. Vou fazer de novo 4 pontos baixos seguidos. 2, 3, 4. E no próximo, um aumento. Então, esse aqui foi o meu segundo aumento nessa sequência. Vou fazer novamente a sequência, 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer essa sequência aqui por 5 vezes. Vou fazer a minha aqui e volto com vocês no final. Então, aqui eu estou no final da minha última sequência, fiz meus 4 pontos baixos, vou vir aqui no próximo fazer um aumento. E eu fiquei com 2 pontos aqui no final, nós vamos vir e fazer ponto baixo aqui seguido. Essa carreira, então, nós finalizamos ela com 36 pontos no total, ok? Então, aqui eu já finalizei, vou marcar aqui o início da minha carreira. Vamos para a carreira agora de número 7. Carreira de número 7, nós vamos seguir agora aquela sequência com 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu tenho o meu ponto inicial, vou vir no próximo fazer mais um. Então, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento. Fazer novamente a sequência de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento. Então, eu vou seguir essa sequência aqui por toda essa carreira. Vou chegar no final dela com 46 pontos no total. Vou finalizar a minha e volto com vocês.
Finalizei aqui minha volta. Nós vamos agora para a carreira de número 8, um pouquinho diferente também. Nós vamos fazer aqui agora 3 pontos baixos. Então, aqui eu tenho um ponto, vou fazer no próximo mais um ponto baixo, no próximo mais um. Fiquei com 3 pontos baixos seguidos. E no próximo, vou fazer um aumento. Então, eu venho e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui nesse começo, eu fiquei com 3 pontos baixos seguidos e depois um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos seguidos e um aumento. Vou fazer essa sequência por 5 vezes. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento. Vou fazer novamente 6 pontos baixos seguidos. 4, 5, 6. E no próximo, um aumento. Então, eu vou fazer essa sequência aqui de 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Vou fazer aqui as minhas sequências aqui e vou voltar no final para mostrar para vocês. Cheguei aqui no finalzinho da minha volta, fiz as minhas sequências de 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E aqui agora me sobrou 3 pontos na carreira, eu vou seguir aqui com um ponto baixo em cada um deles. Então, essa carreira aqui, eu fiquei num total de 48 pontos na volta. Então, aqui eu finalizei, vou marcar aqui o início da minha próxima carreira. Então, carreira agora de número 9, nós vamos fazer mais uma sequência de aumentos com 7 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos seguidos e no próximo ponto, um aumento. Vou fazer novamente a sequência de 7 pontos baixos seguidos. 4, 5, 6 e 7. E no próximo, um aumento. Então, eu vou seguir essa sequência aqui de 7 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Eu vou ficar aqui no final dessa carreira com 54 pontos no total. Vou terminar a minha aqui e retorno com vocês. Terminei aqui a minha carreira. Nós vamos agora para a carreira de número 10. Vamos fazer agora uma sequência um pouco diferente também, mas igual aquelas outras diferentes que nós já fizemos. Então, aqui agora eu vou fazer no início 4 pontos baixos seguidos. Tenho o meu ponto inicial da carreira, vou vir no próximo, fazer mais um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Fiquei com 4 pontos baixos seguidos. Vou vir aqui no próximo e fazer um aumento. Então, vim aqui e fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiquei com essa sequência no começo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, eu vou vir fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos baixos seguidos. Vou vir aqui no próximo ponto e fazer um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer novamente a sequência de 8 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento. Então, eu vou fazer essa sequência aqui por 5 vezes, 8 pontos baixos e um aumento. E volto aqui no final para terminar a carreira com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, fiz
por 5 vezes minha sequência de 8 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui agora 4 pontos baixos seguidos nesses pontos finais aqui da carreira. Finalizada a carreira, nós ficamos aqui no total dela com 60 pontos nessa carreira. Aqui agora nós terminamos essa base circular e vamos começar a subir o trabalho. Então, a próxima carreira de número 11, nós vamos fazer somente pontos baixos. Então, aqui agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto por toda a minha carreira, toda a minha volta somente de pontos baixos. Vou permanecer com os 60 pontos do total da carreira e vou fazer ponto baixo da carreira de número 11 até a carreira número 20. Então, vou fazer todas essas minhas carreiras aqui, somente de pontos baixos, e volto com vocês para ver como ficou. Então, eu finalizei aqui até a 20ª carreira. Olha só como tá ficando. Nós vamos agora continuar na carreira de número 21. Nós vamos começar a diminuir o nosso trabalho. Então, aqui nessa carreira, nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou seguir aqui, fazer 13 pontos baixos seguidos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 13 pontos baixos seguidos. Vou vir aqui no próximo e fazer uma diminuição. Vou fazer novamente 13 pontos baixos seguidos. Fiz 13 pontos baixos aqui. E vou vir no próximo e fazer uma diminuição. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha carreira. Eu vou chegar aqui no final dessa carreira com 56 pontos no total. Vou fazer aqui a minha volta e retorno com vocês. Eu terminei a minha carreira. Agora, a carreira de número 22, não tem diminuições. Nós vamos fazer ponto baixo por toda a volta. Então, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, só pontos baixos nessa carreira. Vou continuar aqui com o total dos meus 56 pontos. Vou fazer toda a minha volta e retorno com vocês. Finalizei minha carreira de pontos baixos. Vamos agora para a carreira número 23. Nós vamos fazer aqui agora, no começo, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou fazer aqui 6 pontos seguidos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu fiz uma sequência de 6 pontos baixos seguidos e depois uma diminuição. Agora, eu vou fazer uma sequência de 12 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, eu vou vir aqui fazer 12 pontos baixos seguidos. Fiz meus 12 pontos baixos seguidos, vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu já fiz essa sequência de 12 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. São 3 vezes, vou fazer mais uma vez. 12 pontos baixos e uma diminuição. Então, pessoal, fiz aqui minhas sequências de 12 pontos baixos e uma diminuição.
Cheguei aqui na terceira vez dessa sequência, vou fazer a minha diminuição. E aqui agora eu tenho 6 pontos no final da carreira. Eu vou vir seguindo, fazendo pontos baixos nesses 6 pontos finais aqui. Então, essa carreira, nós finalizamos ela com 52 pontos no total. Vou fechar aqui. E colocar a marcação já para o início da próxima carreira. Agora, a carreira de número 24, não temos diminuições, vamos fazer somente pontos baixos. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, ponto baixo por toda a carreira. Vou continuar com os meus 52 pontos da volta. Vou fazer aqui a minha volta e retorno com vocês para darmos andamento. Terminei a minha volta. Vamos agora para a carreira de número 25. Aqui nós vamos fazer mais uma sequência de diminuições. Aqui eu vou fazer 11 pontos baixos e uma diminuição. Então, já tenho aqui o meu primeiro ponto da carreira. Vou seguir aqui fazendo 11 pontos baixos na sequência. Fiz aqui 11 pontos baixos seguidos. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou vir aqui novamente na sequência e fazer 11 pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. Então, eu vou fazer essa sequência de 11 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. Eu vou ficar aqui nessa carreira com 48 pontos no total. Eu vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Terminei a minha carreira. Nós vamos agora fazer 2 carreiras de pontos baixos. Então, a carreira de número 26 e a carreira de número 27, nós vamos seguir com pontos baixos. Então, só fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer essas 2 carreiras aqui e eu volto com vocês para a gente continuar. Já estamos quase no fim do corpinho da nossa corujinha. Então, finalizei aqui minhas 2 carreiras de pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 28, nossa última carreira de diminuição. Aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos no começo, já tenho um ponto aqui na minha carreira. Vou vir para o próximo fazer mais 1, 3, 4, 5. Então, aqui eu fiz 5 pontos baixos seguidos, venho no próximo e faço uma diminuição. Então, aqui no começo, eu fiquei com uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer agora uma sequência de 10 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, aqui eu vou fazer 10 pontos baixos seguidos. Fiz 10 pontos baixos seguidos, venho aqui no próximo e faço uma diminuição. Vou fazer essa sequência de 10 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Vou fazer a minha aqui e retorno com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, fiz minha sequência de 10 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E aqui agora eu vou fazer ponto baixo nesses últimos pontos da carreira. Ficaram 5 pontos aqui para finalizar. Então, eu venho só fazendo pontos baixos aqui, ponto sobre ponto. Finalizamos a carreira de número 28, com 44 pontos no total dessa carreira. Então, aqui eu já finalizei, pus meu marcador para a próxima. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de pontos baixos. Então, a carreira de número 29 e a carreira de número 30, nós vamos fazer ponto sobre ponto.
Então, eu vou seguir fazendo aqui pontos baixos pelas próximas 2 carreiras. Vou manter os meus 44 pontos da volta. E volto aqui com vocês pra gente finalizar. Então, fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto baixo. Olha como está o nosso trabalho. Nós vamos agora encher a peça, tá? Com fibra de silicone que eu utilizo. Vou vir e encher ela bem. Deixa ela bem cheinha. Nós vamos aqui agora fechar. Ela vai ficar dessa forma. Vou tirar até o marcador aqui. E nós vamos agora, vou vir aqui. E aqui nessa pontinha, nessa primeira pontinha aqui, eu vou passar a minha agulha aqui por entre 2 pontos, um ponto aqui na frente e um ponto aqui de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo aqui nessa pontinha. Agora, eu vou vir fechando o trabalho com pontos baixos. Eu vou fazer aqui 21 pontos baixos. Então, vou vir aqui pegar o ponto da frente e o ponto de trás. Puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Novamente, pego o meu ponto aqui da frente e o meu ponto de trás. E vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou vir fazendo esse fechamento aqui por toda a minha carreira. E eu vou fazer um total aqui de 21 pontos baixos, fechando o trabalho. Vou fazer o meu aqui e volto no finalzinho pra gente finalizar. Então, pessoal, olha só como ficou fechadinho. Cheguei aqui no meu último pontinho. E aqui no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou puxar aqui, fazer mais um pontinho aqui para cortar o meu fio. E depois arrematar. E aqui tá a nossa peça finalizada. Vamos agora fazer as outras partes. Vamos fazer agora as asinhas para colocar aqui. Então, pessoal, eu mudei aqui agora pro meu fio verde, pra gente tá fazendo as asinhas da corujinha. Continuo com a agulha de 2 milímetros e vamos lá. Nós vamos começar aqui também com o anel mágico. Vamos fazer aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, aqui, pessoal, fiz os meus 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Já pus aqui o meu marcador na primeira volta. E vou fazer agora a segunda carreira. Nós vamos fazer 6 aumentos. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto da carreira. Vou vir no mesmo ponto de base e fazer mais um ponto baixo. Ficando com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho pro próximo.
faço mais um aumento, ou seja, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E eu vou seguir fazendo aumentos por todos esses meus pontos aqui. Vou ficar nessa carreira num total de 12 pontos. Estou aqui chegando no final, fazer o meu último aumento aqui e finalizei a carreira de número 2. Aqui, eu já vou puxar o fio para fechar o anel mágico, fica bem fechadinho dessa forma. E vamos para a terceira carreira. Nós vamos fazer agora um ponto baixo e um aumento. Então, eu já tenho aqui meu ponto inicial, no próximo eu venho e faço um aumento. Vou fazer um ponto baixo, volto no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo, ou seja, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Venho no próximo, vou fazer um ponto baixo e no próximo um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo e no próximo um aumento. Então, eu vou fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Vocês vão ficar nessa carreira com 18 pontos no total. Então, finalizei a minha volta. Vamos agora para a carreira de número 4. Nós vamos continuar os aumentos, fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. Então, já tenho aqui meu ponto inicial da carreira, venho pro próximo e faço mais um ponto baixo. E no próximo, vou fazer um aumento. Então, faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Vou fazer novamente 2 pontos baixos seguidos. E no próximo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. Então, aqui eu vou seguir nessa sequência de 2 pontos baixos e um aumento em toda a minha volta. Eu vou ficar aqui nessa volta com 24 pontos no total. Vou finalizar aqui minha carreira e retorno com vocês. Mais uma carreira pronta. Vamos agora para a carreira de número 5. Continuando sequência de aumentos. Agora, 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho um pontinho baixo, 2, 3 pontos baixos seguidos. E no próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, a sequência de 2, 3 pontos baixos seguidos. E no próximo, um aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, essa carreira vai seguir a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso por toda a volta. Nessa carreira aqui, nós vamos ficar com 30 pontos no total. Então, vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Então, terminei. Vamos agora para a última carreira da asa. Carreira de número 6. Nós vamos fazer aqui uma sequência um pouco diferente. Então, aqui, nós vamos fazer inicialmente 2 pontos baixos. Aqui eu já tenho um ponto. Venho no próximo e faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos seguidos. No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu venho, faço volto no mesmo ponto e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, fazendo um aumento. Agora, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3, 4 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento. Novamente, a sequência de 4 pontos baixos seguidos. 3, 4 e um aumento. Eu vou fazer essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, fiz por 5 vezes minha sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E aqui agora sobrou 2 pontos no final da carreira, eu vou fazer ponto baixo em cima deles. Finalizamos essa carreira, ela fica com um total de 36 pontos. Vou vir aqui agora e fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Deixo um fio um pouco mais longo para costurar a peça depois. E tá pronto
uma asinha nossa. Pois nós vamos dobrar ela e costurar ela na peça. Você vai fazer outra asinha igual a essa. Então, aqui, pessoal, agora eu mudei para cor branca. Nós vamos fazer os olhos da nossa coruja. Vamos começar aqui novamente com o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, aqui, fiz meu anel mágico com 6 pontos baixos. Vamos para a segunda carreira e vamos fazer aqui agora 6 aumentos. Então, vamos fazer aqui 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, para cada pontinho que eu fiz na carreira anterior. Então, nós vamos ficar aqui com 12 pontos no total. Vamos vir fazendo os aumentos por toda a volta. Finalizada a carreira, vamos agora para a carreira número 3, e aqui nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, já tem meu ponto aqui inicial da carreira, vou vir no próximo e fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, um aumento. No próximo, eu faço um ponto baixo e no próximo, mais um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo e depois um aumento. Então, vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta. Vou ficar no total dessa carreira com 18 pontos. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Finalizei a volta. Vamos agora para a carreira de número 4. Vamos continuar na sequência de aumentos. Vamos fazer aqui agora 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho meu ponto inicial, vou vir no próximo fazer mais um ponto, 2 pontos baixos seguidos, e no próximo um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Vou fazer a sequência novamente, 2 pontos baixos seguidos, e no próximo um aumento. Então, vamos fazer a sequência, 2 pontos baixos e um aumento por toda essa carreira. Essa volta, nós vamos terminar ela com 24 pontos no total. Vou fazer minha carreira aqui e retorno com vocês. Então, finalizei aqui. Nós vamos agora para a quinta e última carreira do nosso olhinho. Vamos começar aqui, fazer um ponto baixo inicial, o meu já está aqui. E no próximo ponto, eu já vou fazer um aumento. Então, vou fazer volto no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos seguidos. E no próximo, um aumento. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos seguidos e um aumento. Eu vou fazer essa sequência aqui por 5 vezes, de 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei a minha sequência de 3 pontos altos e um aumento por 5 vezes. E sobraram aqui 2 pontos ao final. Eu vou vir aqui e fazer ponto baixo para cada um desses pontos. E aqui nós terminamos o olhinho. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Para finalizar, corta um fio alongado aqui, para costurar o olhinho na peça depois. E está pronto o nosso olho. Você vai fazer outro igual a este. Agora, pessoal, eu troquei pro meu fio amarelo, pra gente fazer o biquinho da nossa corujinha. O biquinho, nós vamos fazer inicialmente aqui 2 correntes.
Vou fazer aqui um nozinho e nós vamos subir uma, duas correntes. Eu vou vir aqui na segunda corrente que eu fiz e vou fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Vai ficar dessa forma. Você vai fazer uma corrente e virar o trabalho. Agora, deste lado, nós vamos fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo pontinho. E nesse próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, eu vou vir e fazer 2 pontos baixos aqui dentro desse mesmo ponto. E no próximo ponto, que eu tinha feito aqui 3 pontos na carreira anterior, eu vou vir aqui e fazer um ponto baixo. Desta forma. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho novamente. E aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Aqui eu fiquei com 5 pontos, não foi? Então, aqui eu vou vir e fazer 5 pontos. Um ponto baixo para cada ponto deste daqui, da carreira anterior. Vou fazer aqui uma corrente, virar o meu trabalho e fazer novamente pontos baixos aqui, sobre cada ponto da carreira anterior. E o biquinho, ele fica dessa forma. Fazer mais um ponto aqui, pra gente fechar e costurar. Deixa um fio um pouco mais longo pra gente costurar ele na peça. Então, nós finalizamos todas as peças da nossa coruja. Nós vamos agora pro próximo passo, pra montagem. Então, vamos agora costurar as peças da nossa coruja. Vamos costurar aqui as asinhas primeiro. Elas vão ficar aqui do ladinho, né? E aqui, eu já passei a minha agulha. Nós vamos contar aqui da carreira até a carreira número 19. Contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui, entre a carreira 19 e a carreira 20, é onde nós vamos colocar a nossa asinha, tá? Nós vamos costurar por 3 pontos a asa nessa carreira. Então, eu tô aqui mais ou menos no meio dela, vou vir um ponto pra cá e vou fazer uma costura aqui. Ela vai ficar assim, dobrada ao meio. Então, eu vou vir aqui e passar uma costura aqui.
Então, aqui eu costurei as asinhas, olha como ficou. E agora, nós vamos costurar os olhinhos aqui. Então, aqui, os olhinhos, você vai contar daqui até a carreira 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui, nós estamos na carreira 17. E nós vamos fixar o olhinho a partir desta carreira, tá vendo? A partir da carreira 17. Então, você faz a marcação aqui, ele vai ficar entre a carreira 17 e a carreira 25, os olhinhos. Vou fazer a minha marcação aqui e vou mostrar pra vocês. Então, aqui, olha, eu coloquei a marcação, né, dos olhinhos aqui da nossa corujinha. Então, ela ficou aqui, né, contando de baixo aqui pra cima, entre a carreira de número 17 e a carreira de número 25. E aqui vai ficar o espaço de um pontinho entre um olhinho e outro. Aqui também deu mais ou menos 3 pontos de espaço no olho. Aqui, quando eu for costurar, vai ficar sobrando 3 pontos aqui. E aqui da mesma forma deste lado. Então, a dica aí da marcação para vocês. E aqui agora é só a gente vir fazendo a costura. Essa costura aqui de olho, a gente vai pegando aqui ponto por ponto também. A gente pega aqui o ponto no corpinho. E passa pelo ponto aqui do olho. Vai fazendo essa costura até você fazer toda a volta aqui do olhinho. Então, aqui, eu já costurei os olhinhos e já fiz a marcação aqui do biquinho, né? O biquinho a gente vai colocar aqui entre os olhinhos. Tá vendo? Fiz a marcação aqui e é só fazer a costura aqui em volta também. Então, aqui, já costurei o biquinho. Você vai precisar agora de um pedacinho de linha preta pra gente fazer o detalhe aqui do olhinho. Então, eu vou vir aqui com a minha linha preta e vou inserir aqui a minha agulha. Aqui, numa parte do olhinho.
ela vai passar o fio assim. Então, aqui, vai ver, tá mais ou menos aqui na direção da asa, um ponto pra cima, que eu inseri a linha. Então, aqui deu mais ou menos, aqui deu na terceira carreira branca. Então, aqui contando de cá pra cá, na terceira carreira branca aqui também, eu vou entrar pra fechar aqui essa parte do olhinho. E daqui eu já passo aqui pro outro lado pra fazer da mesma forma também. Olha só como ficou. Aqui eu já saí do outro lado. E vou fazer do mesmo jeito. Então, aqui tá feito os olhinhos. Agora, nós vamos fazer os detalhezinhos aqui de baixo. E aí, eu vou entrar aqui com a minha agulha bem aqui no meiozinho, embaixo da pontinha do nariz. Aqui, ó, bem aqui na pontinha do nariz, porque eu vou fazer um Vzinho aqui, pra cá e pra cá, e eu vou fazer mais 2 de cada lado. Então, aqui a gente marca bem o meiozinho dela pra ficar certinho de cada lado. Aqui eu vou vir e fazer um Vzinho assim. Então, eu venho e passo a costura aqui. Vou pular um pontinho. Dessa forma. Vou fazer mais um pra cá. Olha só, fiz o meu Vzinho aqui no meio, mais 2 pra cá, fazer mais 2 pro lado de cá. E aqui embaixo eu vou fazer mais 4 também. Vou fazer o meu aqui e mostro pra vocês o final. Então, pronto, a nossa corujinha está finalizada. O que vocês acharam? Gostaram dessa videoaula? Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilhe, salve e assista quantas vezes você precisar. Se inscreva no meu canal e acompanhe todos os tutoriais e passo a passo que eu tenho postado aqui. Beijos e até a próxima!